Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja contigo. Eu sou o Fernando, coordenador do Ministério de Pregação da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, e juntos estamos fazendo o estudo do livrinho RCC Responde, de número 9, livrinho que vem falar sobre perguntas e respostas do Ministério de Pregação. Este já é o nosso quarto vídeo para esclarecer, assim, as questões do nosso ministério. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta, que no livrinho é a pergunta de número 7. Quem exerce outro ministério pode pregar no grupo de oração? Estamos falando aqui, meu irmão, minha irmã, de um servo que ele é do ministério, por exemplo, Cura e Libertação, Intercessão, Ministério de Música, Ministério para as Famílias. Ele pode também pregar no nosso grupo de oração? Sim, com certeza, né? Desde que o núcleo do nosso grupo tenha esse discernimento, porque nós temos hoje muitos pregadores que servem também em outros ministérios, né? Então, se por acaso o ministério dele for Cura e Libertação, ou o Ministério de Fé e Política, Ministério para as Crianças, mas ele também tem as formações, é servo, né, as formações de pregação, ele também prega, então, discernido com o núcleo, ele pode se pregar no nosso grupo de oração. Vamos para a pergunta de número 8. O pregador pode exercer outro ministério? Agora, ao contrário, e aquele que é do Ministério de Pregação, ele pode ajudar em outro ministério? Sim, né? Mas sempre ter cuidado, que isso pode levar à prática do ativismo. Então, nós sabemos que muitos grupos de oração têm a necessidade de os pregadores estarem ajudando em outros ministérios também, né? Então, às vezes, os pregadores ajudam no Ministério de Libertação, Ministério de Intercessão, Fé e Política, Ministério da Comunicação. Então, se há essa necessidade, às vezes o grupo de oração é poucos servos, né? Então, o pregador ele pode estar ajudando sim nos outros ministérios, mas sempre com esse cuidado, né? O ideal mesmo é você estar apenas no ministério de pregação, você consegue fazer a formação, os estudos da palavra, você consegue andar em unidade com o seu ministério. Mas, às vezes, por necessidade, né? Você também há essa abertura para ajudar em outros ministérios. Vamos, então, para mais uma pergunta. Quem não é católico pode pregar em grupo de oração? Meus irmãos, se não for católico, não pode pregar no nosso grupo de oração, porque o nosso grupo de oração, a pregação, ela está embasada, né, na doutrina da Igreja Católica. Então é uma pregação querigmática, a gente já falou aqui, não é uma pregação catequética, e sim uma pregação querigmática, mas essa pregação ela tem que estar embasada, né, na coluna da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério da Igreja, ou seja, os documentos, a tradição da Igreja, né? E então, se algum irmão não é católico, ele está embasado apenas na Sagrada Escritura, né? Então, ele não tem esses três pilares que é a palavra de Deus para nós católicos. Vamos para mais uma pergunta número 10 do nosso livrinho. Católicos leigos que não participam da RCC podem pregar em grupos de oração da RCC? Agora, então, essa pergunta, né? Nós já vimos que se for da RCC de outro ministério pode pregar, se não for católico não pode, e aqueles outros irmãos que são católicos, mas não são da RCC. Então, assim, ó, não é que é proibido, mas não é aconselhável, né? Ele não tem uma proibição que não pode, mas ele não é aconselhável, pois o principal objetivo do grupo de oração é levar seus participantes à experiência do batismo do Espírito Santo, o elemento básico da espiritualidade da RCC. Então, aprendemos lá no livro do módulo básico 1, né, que a espiritualidade da renovação carismática católica está embasada no batismo no Espírito Santo. Então, o objetivo do nosso grupo de oração é levar as pessoas a ter um encontro com o Espírito Santo, ser verdadeiramente batizadas no Espírito Santo. E quando nós temos um irmão que ele não é do movimento da renovação carismática, pode acontecer que ele, né, não tenha essa espiritualidade renovada conforme for da RCC, né? Então, ele pode ser talvez convidado em outros momentos, né? Momentos de partilha, momentos de algum tipo de formação, quem sabe que não seja específica do ministério, né? Mas algum tema específico da igreja, assim como nós temos muitas formações que são convidados sacerdotes, religiosas, irmãos de outros movimentos, né? Mas para pregar dentro do grupo da renovação, o grupo de oração mesmo, né? O qual é essa pergunta? Então, nós temos que ter esse cuidado, né? O aconselhável mesmo é pregar apenas pregadores do movimento, pois sabem dessa essência que faz parte do batismo no Espírito Santo, que sejam
essa tradição do Pentecostes, né? Então vamos para a pergunta de número 11. Qual a idade mínima para poder pregar? Na verdade, meus irmãos, não tem idade mínima, né? Não tem idade mínima para pregar. Então, se o Senhor chama e a pessoa tem as formações, tem um discernimento e o núcleo decidiu que aquela pessoa pode pregar, né? Tanto o grupo de jovens e o grupo adulto. Então, não tem essa, mas tem 14 anos, não pode pregar? Não, pode pregar sim. Se tem as formações, às vezes tem pessoas que começam muito cedo, outras começam mais tarde, né? Assim como não tem idade mínima, também não tem idade máxima, né? Então, quanto? 18 a 60 anos? Não, nada disso. Pode pregar com menos de 18, até no grupo de oração adulto. Posso convidar um jovem para pregar? Sim, meu irmão, você pode sim convidar um jovem para pregar no seu grupo de oração adulto, né? Posso convidar um idoso para pregar no grupo de oração jovem? Sim, pode sim, né? A experiência vai ser muito necessária nesse momento, né, para falar também com os jovens. Então, é muito importante sim convidá-los, e desde que estejam, é claro, com as formações e em unidade com a renovação carismática católica. Vamos para mais uma pergunta? Pergunta 12. O pregador que vive em separação conjugal pode pregar? Agora, outro tipo de pergunta, né? Então, estamos vendo que nesses vídeos de hoje são mais em quem pode pregar e quem não pode, né? Então, a pergunta é essa. Se existe alguém, né, um homem ou uma mulher, que se separou, né? Está divorciado ou não deu certo o relacionamento, o casamento, estão em separação. Pode pregar? Sim, desde que esteja em conformidade com as orientações da igreja, né? Sugere-se consultar a exortação apostólica Amoris Laetitia sobre o amor e a família do Papa Francisco. Então, veja só, meus irmãos, né? Estar separado, né? De acordo com aquilo que a igreja orienta, então não é nenhum empecilho para a pessoa ser impedida de pregar, né? Ah, mas foi um contra-testemunho, mas às vezes a gente não sabe a situação que aconteceu, né? Quem somos nós para julgar nesse momento, sem saber de toda a verdade de qual foi as circunstâncias, né? Então, pode acontecer, né, de acontecer uma separação entre um casal e aquela pessoa continuar em unidade, em obediência à igreja, então ela pode sim continuar pregando ou começar a exercer o ministério de pregação dentro do seu grupo de oração. Vamos para mais uma pergunta. Quem vive em segunda união pode pregar? Agora é outra pergunta, né, meus irmãos? Então a pessoa está separada e ela vive com uma outra pessoa e ela não casou, né, com essa pessoa. Ou ela poderia casar, nada impede, ela nunca foi casada, né? E ela está ajuntada, né, como muitos conhecem também, em segunda união. Então, ela poderia pregar no grupo de oração? Aí, meus irmãos e minhas irmãs, a renovação, ela não proíbe, mas também não libera, né? O que ela diz? Que nesses casos, a orientação tem que ser da diocese de acordo com o bispo local. Então, há muitos casos de pregadores que vivem em segunda união e aí o bispo analisa este caso, né? O porquê está daquela forma, se às vezes é impedido de casar, né? Às vezes não pode, não é porque não quer, mas sim porque às vezes não pode casar. Então o bispo acaba autorizando ou negando essa pessoa a exercer o ministério de pregação ou não, né? Se caso isso for negado, essa pessoa vai tentar regularizar essa situação e até lá ela vai fazendo formação, ela vai estar sendo banco, vai estar intercedendo pelas pregações ali, vai estar se capacitando para pregar. Se caso, né, ela for liberada também, né, ela vai estar pregando, mas sempre buscando, né, a obediência à Santa Igreja. Então, nesses casos, né, o aconselhável é sempre buscar a orientação do bispo, né? No nosso caso, o bispo Dom Edgar. Então, para termos esse entendimento, se a pessoa ela poderia ou não pregar, se ela vive em uma segunda união. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse foi mais um vídeo das nossas perguntas e respostas da RCC Responde de número 9. Volto a dizer, se você gostaria de ter esse livrinho e acompanhar as respostas e ter para você estudar melhor em casa, vendo cada resposta que está aqui, você pode adquirir esse livrinho com preço de R$7 no escritório diocesano da Renovação Carismática Católica. Podemos nos encontrar no próximo encontro para continuarmos com nossas perguntas e respostas desse nosso livrinho. Que Deus possa abençoar você e até a próxima, meu irmão, minha irmã.